Fala Máquina, Britão aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 erros mais comuns que você pode cometer como recém-formado no pronto-socorro. Fica comigo até o final desse vídeo porque o terceiro é o mais comum e eu não quero que você caia nele. Primeiro erro mais comum é você cair num problema que é duplicar os seus pacientes. Sim, é uma coisa matematicamente improvável, né? É um paradoxo que acontece no pronto-socorro, mas isso se resume ao fato de você pedir exames para todos os seus pacientes. Então, toda vez que você atende um paciente lá com qualquer queixa, talvez por uma insegurança, talvez por uma confiança um pouco abalada ali, em tomar uma decisão, em tomar uma conduta, você pede um hemograma, por exemplo. O hemograma, dependendo, demora 2 horas. E esse paciente, ele duplica. Por quê? Porque uma vez que você atendeu, ele volta para te mostrar o exame. E se você não tiver muita certeza do diagnóstico, esse exame acaba te atrapalhando, porque pode vir uma leucocitose, tipo 500, 600 a mais, 1.000 a mais, 11.000, 12.000 leucócitos. Aí você fala, caramba, será que é um princípio de alguma coisa? E é um grande problema que você pode enfrentar. Então, para resumir, como que você consegue evitar esse tipo de coisa, né? O uso racional dos exames laboratoriais, por exemplo, né? Saber quando pedir e não pedir por uma inconsistência do ponto de vista de conduta. Então, faça bem uma boa anamnese, faça um bom exame físico. Não caia naquele problema de você pedir um exame e aí no exame você fala assim, caramba, vou ter que voltar e fazer a anamnese de novo porque veio uma alteração no EAS que eu pedi do nada. Aí você volta para o paciente e pergunta, tá sentindo alguma coisa na urina? Porque tem 8 piócitos, sabe? Então, primeiro erro, pedir exames para todo mundo. Segundo erro muito comum é dar alta para paciente sem a devida orientação. Isso do ponto de vista jurídico é um problema. Isso do ponto de vista de atenção médica é um problema. Isso para o hospital é um problema. Para o SUS é um problema. Para todo mundo é um problema. Então, muito cuidado. Caso às vezes é simples. Né? É um caso de dengue, tipo A, é um paciente só com uma virose, é um paciente com uma diarreia simples. Não trate isso com uma certa insignificância, com um cinismo ali, não dando muita atenção, simplesmente liberando aquele paciente da porta. Não faça isso, tá? Se é um caso simples, se você resolveu na anamnese, no exame físico, você já concluiu a conduta e percebe que não há gravidade naquele caso, invista o seu tempo educando o seu paciente sobre o que ele precisa fazer em casa, o que ele precisa vigiar, quais remédios e sintomáticos você está passando e o porquê de cada um deles. Senão, sabe o que vai acontecer? Baixa adesão ao tratamento. Você quer tratar um paciente com dengue, mas ele é incapaz de compreender que ele precisa beber 3, 4 litros de água. Você não deixou isso claro para ele. Eu lembro muito desse exemplo que eu dava, né? Eu dou até hoje dentro do TPSZ, quando eu estou falando sobre arbovirose, né? Eu sempre falo para trazer esse valor numérico de litros para uma coisa palpável. Tipo, pega uma garrafa PET, entendeu? Pega 2 garrafas PET e enche de água. Você tem que beber aquelas 2 garrafas de 2 litros para ficar claro para o paciente o que ele precisa e explicar cada sintomático. Olha, esse remédio aqui é para dor. A gente não pode achar que todo mundo sabe que dipirona é para dor, não, tá? E que a cada 6 horas eu tenho que tomar ou não, tomo só se tiver dor, eu tenho que medir a temperatura antes do comprimido. Tem várias dúvidas, né? Tem várias dúvidas que podem surgir, então seja muito claro nesse momento. Na hora da alta, invista o seu tempo para educar o seu paciente, para deixar claro para ele o que ele precisa fazer, o que ele precisa vigiar e documente muito bem isso no prontuário. Terceiro e derradeiro erro mais comum do pronto-socorro, e esse eu não quero que você caia, que é o seguinte: achar que você precisa dar todos os diagnósticos. Ou seja, um paciente que tem dor há 30 dias no abdômen, que melhora e piora, que às vezes dá uma diarreia, às vezes não dá, e que no dia que você está no pronto-socorro ele não está sentindo nada, e que melhorou com uma dipirona. É muito provável que essa queixa desse paciente, claro que a gente vai ter que corroborar esse caso aqui ao exame físico, vai ter que trazer mais informações, mas assim, é muito provável que você não consiga fechar o diagnóstico desse paciente. Por quê? Porque você não tem aparato, você não tem tempo. Então imagina um paciente com uma queixa reumatológica, às vezes. Um paciente que vem trazer exames, sei lá, de uma endoscopia, que mostra uma alteração específica lá. Que seja até mesmo uma gastrite. No final das contas, existem diagnósticos que a gente não vai conseguir dar. Existem tratamentos que mal a gente vai conseguir iniciar no pronto-socorro.
Por quê? E aí que vem a solução para esse problema. Eu não estou falando que a gente não deve dar atenção, eu não estou dizendo que, às vezes, aquele momento do atendimento, às vezes, é o único momento que o paciente tem. Isso é muito importante, né? E, às vezes, a gente, sempre que possível, a gente deve entregar o nosso máximo. Mas a gente tem que estar com o coração calmo também para perceber que a nossa função ali no pronto-socorro, que o nosso objetivo maior no pronto-socorro é não deixar um paciente grave para casa, é diagnosticar as urgências, é fazer um bom atendimento inicial, referenciar bem os doentes, bem orientá-los. Mas não significa que eu tenho que dar um diagnóstico de intolerância à lactose. Imagina se você está num lugar que, se você não tem exame de imagem, como que você quer dar um diagnóstico de endometriose, por exemplo? Isso torna muito complexo. Então, você deve ter a cabeça muito calma para orientar o seu paciente, né? Dizer para ele, olha, não há condutas aqui de urgência no seu caso. Eu não estou dizendo que você não tem nada, mas não há condutas de urgência aqui. Então eu preciso que você faça isso, que você marque esse médico, que você vigie esses sinais e orienta bem essa situação. Mas tome muito cuidado para não cair nessa falácia. Não cair nesse problema e ficar buscando diagnósticos que não são do pronto-socorro. Beleza? Tamo junto, combinado? Então, se você curtiu essa série de 3 erros, espero que você não caia mais. Deixa o seu comentário aqui, qual outro erro você acha que é muito comum no pronto-socorro e que, né, o seu comentário vai ajudar outras pessoas. Deixa um like para esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço.